Olá, Júlio. Sim, menina. Desumana a separação de casais de longa data que, a dada altura, por um deles precisar de cuidados médicos de saúde, são afastados um do outro. As declarações vêm de um juiz britânico que, num discurso recente, lembrava como uma separação destas pode ser fatal, Júlio. E tem toda a razão, porque ele não se limitava a dizer que era injusto e que era desumano. Ele ia mais longe e, com sábia parcimónia, salientando que não era um especialista, dava a sua opinião e dizia: as pessoas podem morrer mais depressa por causa destas separações. O que acontece muitas vezes. O que acontece. Pronto. Depois vai-se ler o artigo e, oh, surpresa das surpresas. O artigo, mais uma vez, eu estou a dizer mais uma vez porque ontem falámos de uma realidade britânica. Isto também aconteceu em Inglaterra. E mais uma vez encontramos o quê? É que há um discurso, ele fala sobretudo para profissionais de serviço social. Há um discurso em que, mas há certas situações em que, pelo tipo de patologia, etc., por não haver condições, é preciso separá-los. Mas depois, um dos parágrafos diz: mas quando há posses económicas, a esmagadora maioria das dificuldades são ultrapassadas e eles podem ficar juntos. Ora, se na maioria das situações o poder económico resolve a questão, então lamento muito, mas o Estado, numa matéria tão importante como esta, tem a obrigação de ter essas mesmas soluções para o resto das pessoas. E algumas das questões... Coisa que não acontece ou raramente acontecerá, não é? Raramente acontecerá, não é? Agora, depois é esta questão que é: isto pode ser fatal, porque ele diz, nós realmente podemos morrer por ter o coração partido. E veio-me à cabeça assim uma recordação longínqua de: Júlio, tu já foste professor de Antropologia Médica. Nós já falámos aqui muitas vezes sobre os efeitos que a depressão e a ansiedade podem ter em termos de consequências físicas mesmo. Mas não seja, como também aqui é salientado, levam à libertação de hormonas de stress que fragilizam o coração. Olhe, aquilo que quantas vezes sublinhamos, nós podemos ter um piripaque tanto por uma notícia muito boa como por uma notícia muito má. O choque, digamos assim, é cego. Bom ou mau, pode fazer com abala-nos. Que abala-nos mesmo, não é? Pronto. Ora, o que é que eu fui reencontrar? É que em 1990 os japoneses descreveram a síndrome do coração partido. Sim. Que em situações, lá está, de stress, fazia com que houvesse alterações que se assemelhavam perfeitamente a uma crise cardíaca e que podiam ser graves. E que têm um nome, lá estamos nós, não é? Que é uma coisa que se chama Takotsubo. Sabe o que é um Takotsubo? Diga-me. Eu não sabia. É os cestos onde eles põem, porque a forma era semelhante, é um cesto onde eles põem os polvos quando os apanham para depois vender. Podia ser marca de um carro japonês, mas por não. exemplo, É um cesto para os polvos. E nós tínhamos uma avença para fazer publicidade. Mas o que é mais importante O que acontece ao isto, cesto? o cesto depois parte-se. trazem-no para a terra, não é? Mas a forma é semelhante à do coração quando está sob esse efeito dessas hormonas. O que é mais importante disto tudo? É que não são os psiquiatras que dizem que determinada pessoa desistiu de viver. Não são os psiquiatras que dizem que determinado casal, um sobreviveu meia dúzia de horas ao outro. E que depois acrescenta sem diagnóstico. E, portanto, o que este juiz intuiu é verdade. E por isso, voltando ao início, gente que viveu décadas juntos, termos sequer a veleidade, para não dizer a inconsciência, de pensar que separar estas pessoas não terá consequências na sua saúde psicológica e ou na sua saúde física, é não avaliar a situação como ela deve ser avaliada. Júlio, cá estaremos juntos, há décadas. Sem que ninguém nos separe. Nós já temos uma década. Quase, não é? quase. Pronto. Até amanhã. Até amanhã. Um beijinho.